Agora, a questão é quando, porque Paulo visitou Corinto mais do que uma ocasião, então qual visita foi? Na página 2, nós temos número 3, e menciona as viagens de Paulo, e podemos responder a essa pergunta de qual viagem foi. Na segunda viagem missionária, ponto A, Paulo faz sua primeira visita a Corinto, esse é Atos 18. Ele ficou lá 1 ano e meio. Mas Romanos foi escrito depois dessa viagem, porque Romanos 15, 23 fala que seu ministério, como completo na parte oriente do Império Romano. Então você pode ver que em 15, 23 ele falou, mas agora não tenho já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos. Você pode ver que Paulo não poderia falar isso na segunda viagem missionária, porque se ele não teria feito a terceira viagem para lá, se ele já tinha completado todas essas coisas. Nós sabemos que essa primeira viagem missionária foi entre o ano 51 e 54. Ponto B, a terceira viagem. Então, sabemos que não foi a segunda viagem, talvez seja a terceira viagem que Paulo escreveu Romanos. Então, Paulo foi para Éfeso e escreveu 1 Coríntios. Atos 19, versículo 22 fala: tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que ministravam, que era Timóteo e Erasto, nota, esse é o Erasto que saudou, ele mandou lá para o norte. Isso não era Corinto, ele não mandou para Corinto, mas Macedônia, onde Tessalônica e Filipos e a Bereia tinham essas igrejas lá. Então, Paulo permaneceu algum tempo na Ásia. Entendemos que essa Ásia era um tempo que ele estava em Éfeso. De Éfeso ele escreveu 1 Coríntios. Daí ele visitou Corinto rapidamente. Você lembra que ele escreveu em Corinto? Então, depois de escrever 1 Coríntios, ele fez uma viagem, porque 2 Coríntios 12, 14 fala: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. Então, quando ele escreveu 2 Coríntios, ele já foi 2 vezes. Ele falou: estou pronto para ir uma terceira vez ir convosco, e não serei pesado, pois não vou atrás de vossos bens, mas procuro a vós outros. Então, quer dizer que ele está falando: não estou atrás de alguma coisa, eu não estou querendo ser um peso para vocês indo para lá, mas eu vou terceira vez para tratar essas dificuldades contigo. Em 3:1 ele falou também: essa é a terceira vez que vou ter convosco. Então, sabemos que a segunda visita, ele foi meio rápido. E ele tratava problemas que estavam dentro da igreja e foi ofendido. Isso provavelmente não era a ocasião em que ele escreveu a carta. Então, sabemos que foi para Macedônia e ele escreveu 2 Coríntios lá, quando ele estava em Macedônia, e daí ele desceu para Roma, quando ele escreveu Romanos, versículo 2 de Atos 20. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo-os com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde Corinto é, onde se demorou 3 meses. A igreja principal de Grécia não era Atenas, mas era Corinto. Então, entendemos que nesse ponto ele ficou 3 meses em Corinto, e durante esse tempo ele escreveu o livro de Romanos. Daí ele foi para Jerusalém através de Macedônia e Éfeso. Sabemos, pelo contexto desse começo, é que Paulo ia para Cencreia e pegar um barco com os peregrinos indo para Jerusalém, mas Paulo descobriu durante esse tempo que pessoas estavam tentando matá-lo, e um grupo de judeus de área de Corinto que estava indo para Jerusalém não ia olhar em Paulo com bons olhos, então provavelmente eles estavam planejando matar ele no navio. Então Paulo decidiu que, indo com essas pessoas para Jerusalém, um barco cheio de judeus, indo para
para a Páscoa não seria aconselhável. Então ele voltou para Macedônia e foi a pé e foi para Éfeso. Foi durante esse terceira viagem em que Paulo escreveu Romanos.